muito além da realidade material, daquilo que a gente consegue tocar com os nossos sentidos e perceber com os nossos olhos, estão os registros akáshicos, popularmente conhecidos como a biblioteca da nossa alma. Esse é um tema que exige profundidade e sensibilidade. E é sobre isso que a gente vai conversar essa semana com Pierre Barbosa. Ele é psicanalista, apômetra e também especialista em abertura e reajuste de registros akáshicos. Vamos lá? Bem-vindo, Pierre, ao podcast Atmos. E eu gostaria de começar te perguntando o que são os registros akáshicos do ponto de vista espiritual e como esse conhecimento chegou até ti. Vamos lá. Bom, os registros acásticos, na verdade, é um grande conjunto de memórias, vivências, são os arquivos de toda a existência de todas as pessoas, de todas as consciências existentes aqui nesse e também em outros planetas, né? A gente costuma usar bem o arquétipo da biblioteca, né? Muitos leitores usam o arquétipo, até porque dentro dessa realidade tudo funciona através de arquétipos, né? Então, usa-se uma sequência para chegar, para atingir, para alcançar a vibração de se conectar com essas informações, para trazer, de alguma forma, consciência e ver o que precisa ser desbloqueado para a gente fazer o desbloqueio de tudo isso. Então, é o conjunto de informações sobre cada ser, sobre cada consciência. Isso são os registros akáshicos. E como que esse conhecimento chegou até ti é curioso, porque são níveis de consciência quando a gente está trilhando esse caminho dentro da espiritualidade, né? A espiritualidade, ela é muito mais do que aquele lugar de senso comum que temos, de estar em algum núcleo, pertencendo a algum grupo, mas toda essa elevação de consciência e entender essa complexidade da vida. Mas a gente percebe que para acessar, pelo menos do meu ponto de vista, os registros akáshicos, a gente precisa de uma elevação muito grande. Então, em que momento da tua vida isso chegou para ti e como se deu? Como tu entrou em contato com isso? Como tu lembrou? Eu acredito que seja um lembrar, né? Ou se conectou e soube que isso existia, né? Ou reconectou com essa questão. Bom, assim, eu acredito que, assim como cada centelha, eu iniciei também o meu processo, né? Em alguns momentos da vida da gente, de alguma forma, as circunstâncias vão acontecendo e vão nos conduzindo a essa abertura de olhos, né? E eu vim com diversas ferramentas. Comecei lá pelo Ho Oponopono, comecei meu processo de meditação. Assim como todo mundo, muito complexo esse primeiro momento de silenciar a mente. E aí eu, muito curioso, comecei a mergulhar. Sempre fui uma pessoa que, quando as coisas chegam para mim, quando a informação chega para mim, eu sou tendencioso a imergir na profundidade daquilo que é. E eu também entrei nos registros como consulente. Um dia eu solicitei, né, devido a os acessos começarem a surgir, porque você vai meditando e vai expandindo, e a mente vai silenciando, e você começa a acessar aquilo que as pessoas consideram sonhos, né, que na verdade são acessos. Então, em determinado momento, eu me coloquei na posição do consulente, solicitei uma limpeza de registros akáshicos, e foi muito legal para mim. Eu já fiz diversas vezes, mas o que que aconteceu? Nessa minha caminhada, eu fui percebendo que o leitor, não desvalidando esse processo de leitura, mas era muito complexo, principalmente para alguém que está chegando, receber um conjunto de informações, né? Eu costumo fazer uma analogia. Imagine, te entregam uma focinheira, te entregam uma guia e te entregam um pitbull raivoso e você não é adestrador. Você não vai saber como lidar com aquilo. Então, aquilo pode te ferir, aquilo pode te machucar. Então, o que fazer com todos esses acessos? Então, a visão foi expandindo, a visão do campo unificado foi chegando, a visão do todo foi chegando, essa conexão, essa percepção de que o outro também sou eu. Eu cheguei à conclusão que precisava um pouco mais.
Então, foi me surgindo o que eu chamo hoje de ilume na caixa, uma técnica que eu canalizei. É, é uma técnica que não é possível fazer pessoalmente devido à demanda energética e o tempo que se desprende. Então, normalmente, eu falo com uma pessoa que chega até mim, pego todas as informações, tudo aquilo que aflige ela, tudo aquilo que está latente na vida dela, pego o nome, data de nascimento, reúno todas as informações, entro no meu processo e vou emergindo nesse universo. Me emaranho com ela, vou emergindo nesse universo, eu fico vivendo o universo dessa pessoa em média 3 dias para me conectar. E ali eu vou vivenciando tudo aquilo que vai vindo. Vem tudo que você possa imaginar, desde a vida nos reinos, mineral, vegetal, animal, como conexão com vidas estelares. E aí eu vou identificando tudo aquilo, vou fazendo as minhas anotações, vou colocando tudo aquilo, reunindo todo o conjunto de informações. E depois, como eu sou essa pessoa, eu inicio o processo de limpeza com as equipes que eu trabalho, com a minha egrégora, eu entro num processo de limpeza, porque eu acredito que essa informação chega porque existe um bloqueio ou uma obstrução na vida dessa pessoa. Então, isso precisa ser desobstruído. Como eu sou essa pessoa e como ela veio até mim, então eu me torno ela e vou realizando todo o processo de limpeza, de solução, de bloqueio, quebra de pactos, contratos, acordos, e por aí vai fazendo toda essa limpeza. Tu sabe, Pierre, que eu cresci dentro do espiritismo, né? Eu sempre trago isso aqui no podcast. E uma das questões que se fala muito de vidas passadas é o cuidado que a gente tem que ter muitas vezes com relação ao acesso a algumas informações. Por exemplo, digamos, não é o caso, tá, gente? Mas numa vida passada matei minha mãe, né? Aí ela descobre isso. Então a nossa relação que veio para ser esse desenvolvimento de perdão, digamos, né? Já que é uma relação de mãe e filha muito forte, ela pode acabar ficando com raiva e daí isso pode acabar se perdendo. Ou tem pessoas também, conheço um caso que acessou um registro e a pessoa ficou traumatizada porque foi uma encarnação que foi uma coisa muito pesada, sabe? Que a pessoa não tinha essa maturidade para lidar com essa informação. E dentro desse teu trabalho, quando tu vai, tu acessa essas questões, como tu trouxe, eu achei incrível, desde o reino mineral, né? Então, literalmente, tu pega ali todo o potencial do espírito. Como que tu leva para os teus clientes essa informação? Porque eu imagino que até para te acessar também, essa pessoa tem que ter algum determinado nível de energia, porque isso, ao meu ver, pode impactar também, né? Dentro do teu processo de leitura, como que funciona isso? É uma boa pergunta, Victoria. É assim, primeira coisa, eu acredito que quando essa pessoa chega, ela provavelmente já vem aí com várias circunstâncias na sua existência. Ela provavelmente já tem a percepção de que existe algo mais, né? Então, assim como a passagem, a transferência da informação para essa pessoa, como todo o processo e como tudo na nossa vida deve ser feito de forma consciencial. Então, isso vai chegando, eu vou reunindo e, de uma maneira consciencial, eu vou transferir para essa pessoa. Por quê? Eu já estou emaranhado com ela. Então, de alguma forma, toda a limpeza foi feita, todo o campo foi aberto, foi desbloqueado muita coisa. Então, ela chegou com as suas mazelas. De alguma forma, quando essa informação chega até ela, esse processo de limpeza ele já ocorreu. Então, quando acontece a transferência, essa pessoa ela já se encontra num estágio de permissão para receber essa informação. Então, esse é o objetivo hoje. Não só na abertura, não só na transferência, mas até o momento do agora, o que a gente está vivendo aqui, consciencialmente tendo a consciência daquilo que nós estamos fazendo aqui. Acho que a maior relevância de tudo aquilo que deve ser feito é estar presente, é estar consciente da ação ou daquilo que está sendo feito. E eu acredito que do teu campo, né, como uma pessoa que abre e que acessa os registros, a gente precisa muito esse lugar de ponto neutro, né, essa neutralidade e esse não julgamento. Então eu imagino que quando tu faz essa imersão no campo do teu cliente, você consiga também acessar e transformar esses registros, né, que colocam algo como
bom, isso é bom, isso é ruim, isso é horrível, isso é legal, porque no final das contas, todas as experiências, elas estão em prol do todo, né? Então a gente tem a preferência e a não preferência, mas todos os caminhos estão nos transformando. Então, que rico isso, né? E toda essa reconfiguração. E a minha pergunta, eu não poderia deixar de citar, né, esse mentor incrível, maravilhoso, que eu honro e respeito, que é Totti, porque ele deu início ao meu caminho. Então, cada vez que eu tenho a oportunidade de honrá-lo, eu o faço, né? Porque ele me guiou e ele me trouxe até aqui, me conectou com muitas outras consciências. Mas eu fiquei um pouco curiosa, Pierre, sobre como é a tua relação com ele. Eu sei que tu tem uma mesa e que eu já vi as imagens, é incrível. E como é a tua relação com ele dentro desse trabalho, se tu puder falar um pouco mais, e também como e se é possível que todas as pessoas acessem os registros, ou do teu ponto de vista, são pessoas que são abridoras de registros, né? Eu conheço como bibliotecários ou acesso à biblioteca, e do meu entendimento, a gente precisa de uma elevação moral e ética, mas eu gostaria de entender o teu ponto de vista acerca disso. Vamos lá. Totti, para mim, hoje é um membro da minha equipe de trabalho, né? Essa realidade, ela é compreendida a partir dos arquétipos, né? Então, assim, essa figura, esse arquétipo, é uma expressão, né? Para quem se conecta com essa energia, sabe que vai muito mais daquela aparência incrível ou impactante que é, né? Mas existe a história da ave, né, da ave ibis, existe outras citações em outras culturas dele, até mesmo como Hermes, né? Então, eu trabalho com ativação de arquétipo também, e nesse momento, inclusive, o arquétipo que eu estou ativado é o arquétipo de Tote. Eu sinto a sabedoria e ele influencia no meu trabalho hoje, porque esse arquétipo representa um portal entre mundos. Então, ancorando essa energia na minha realidade, eu tenho uma maior amplitude de acesso a esse multiverso, ao universo pessoal do meu irmão. Então, essa energia é fantástica, né? A mesa foi praticamente um ano só recebendo informações, né? Existem mais 8 arquétipos ativados nessa mesa, a deusa Mate também, que é a ordem cósmica, Osíris, Anubis, Sete. Então, eu trabalhei mesmo o contexto da divindade, trazendo a energia do arquétipo para a fisicalidade. A mesa é uma interface, uma ferramenta que vai facilitar a vida de quem está nesse início de caminhada. Quem está nesse começo tem dificuldade com a clarividência, com a clareaudiência, com as suas percepções. Então, a interface vem para fiscalizar as limpezas, para facilitar esse processo de limpeza. Respondendo a continuidade da pergunta, eu acredito que todas as pessoas têm habilidade, todas elas. O que acontece é que, durante a nossa caminhada, nós vamos também adquirindo, herdando, abrindo para que sejam implantado coisas, inserido coisas, né? Dispositivos de controle, até a gente faz a limpeza disso também dentro da técnica Illumina Caixa, mas eu acredito que todas as pessoas têm. O objetivo é mostrar para essa pessoa, né, através dessa ferramenta que é o podcast de vocês, levar as pessoas a terem a consciência de que o que elas precisam é de autoconhecimento, autodesenvolvimento e também compromisso, entrega e rendição. Mas na minha concepção, na minha visão, todas as pessoas têm. Basta escolher e se desenvolver dentro desse universo consciencial. Tu sabe que eu estava pensando aqui uma questão, como que seria como cliente dentro do teu trabalho, recepcionando o teu trabalho,
Como que funciona esse processo de receber essas informações? Porque tu falou que tu fica 3 dias imerso, né, na realidade dessa pessoa, então é um acesso muito profundo. E como que tu leva essas informações para os teus pacientes e como que funciona a recepção deles? O que muda na vida deles quando eles têm acesso a esse conhecimento incrível que é saber o que se fez durante muitas vidas, né? É assim, eu tenho hoje, não sei, uma quantidade absurda de depoimentos, né, das pessoas, como é impactante. Eu tenho relatórios, depoimentos de pessoas que sentiram os efeitos e as mudanças, ou perceberam isso na realidade delas um tempo depois. Eu tenho pessoas que recebem o relatório, o nosso bate-papo, que eu vou falar como acontece, sentem nesse momento. Eu tenho pessoas que o momento que ela passa a informação para mim, que eu me conecto com ela, as mudanças já começam a acontecer. Então, assim, é uma multiforme, né? Eu acredito que o sentir e o permitir acontece à medida que essa pessoa vai se abrindo para isso, né? Ela vai se abrindo. Essa técnica, ela influencia nessa abertura. À medida que você limpa o campo, tem mais espaço. Né? Imagina um lugar todo entulhado. Você quer colocar uma mobília nova? Não tem como colocar. Então a gente faz toda a limpeza, faz a purificação, retira a mobília velha, aquilo que não é mais utilizável, aquilo que não se encaixa mais na realidade do agora, no momento mais consciente. Então, quando isso acontece, existe uma abertura para que isso chegue. Então, todas as vezes que você entrega para essa pessoa, ela recebe de bom grado. E assim, eu sou uma pessoa muito acessível, né? Eu acredito que isso precisa sempre permanecer. Eu acredito que, por mais que uma demanda de trabalho seja tendenciosa a crescer, eu acho que isso não pode alterar nossa essência, né? Eu não posso me sentir diferente do outro porque faço uma coisa que é peculiar para mim e que não é para ele. Então eu me ponho sempre à disposição. E eu falo para o meu cliente, inclusive, assim, ó, durante esses 3 dias, se você sentir alguma coisa, se você sonhar com alguma coisa, se você lembrar de alguma informação que seja relevante, pode continuar me enviando, porque está aberto o campo e a gente vai continuar mergulhando. Eu não sou uma pessoa que retém nenhuma carta na manga, não sou uma pessoa mesquinha. Então, assim, se eu tiver que, imagine, já aconteceu isso, finalizando o 3º dia, a pessoa lembrou de uma informação profunda. Então, é tranquilo. Assim como ele está me trazendo no 3º dia, ele tem a consciência de que eu vou levar mais tempo para isso. Então, já tive registro que eu fiquei uma semana, 5 dias abrindo, porque foram abrindo uma série de coisas, porque o desbloqueio já foi iniciado, foi abrindo, as memórias foram chegando, coisas que ele não lembrava da infância, foi chegando e a gente foi trabalhando. Então, vai fluindo assim de uma forma bem orgânica, bem orgânica. E é interessante porque quanto mais a gente mexe, mais a gente desbloqueia, mais aquilo brota, como tu falou, né? Vem esse espaço vazio para que se vá acessando. Então, eu imagino esse processo desses 3 dias ou de uma semana, enfim, né? O tempo que se requer, como uma cebola que vai saindo todas essas cascas, né, Pierre? E quando a gente vai para esse lugar, gente, olha que rico que ele está falando, que as pessoas, elas já podem observar instantaneamente, porque existem os princípios das leis universais, né? E o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora, o princípio da correspondência, né? E quanto mais a gente vai se limpando, se reprogramando, se purificando, a gente também tem a oportunidade de elevar o nosso patamar vibracional e disso a gente consegue expandir. Então, as leis, elas não falham. Então, eu estou animadíssima aqui ouvindo todo esse processo e é uma vivência. E eu fiquei curiosa agora, Pierre, sobre esse processo da tua experimentação, como que ele se dá para ti? Tu acessa todo o registro, todo o inconsciente, é a partir desse lugar que tu reprograma, e agora trazendo, né, para os resultados das pessoas. Tu percebe, do teu ponto de vista, que uma alma, ela tem uma programação a ser cumprida, que está dentro desse lugar, desse eu superior,
Ou tu percebe que essa programação ela é mutável? Tu consegue acessar, por exemplo, a linha primordial, colocar essa vida, essas pessoas nesse eixo de programação? Ou tem outras questões de outros níveis de consciência que tu pode compartilhar aqui com a gente? Vamos lá. Respondendo a primeira etapa dessa pergunta, né? Hoje, eu desenvolvi a habilidade de vivenciar mesmo, né? Então, assim, eu ainda gosto, tá? De fazer todo o processo de ir até a biblioteca. Eu gosto, porque me mantém consciente, me mantém presente ali. Eu não me distraio através dos arquétipos. Eu uso os arquétipos para me manter bem centralizado naquilo que eu estou fazendo. À medida que aquilo é aberto, esse universo ele surge para mim. Ele surge. Então eu estou lá, eu estou no lugar, eu vivencio, vejo, ouço, leio textos. Então, assim, para mim, no meu campo, é toda uma visibilidade. É como se eu estivesse conversando mesmo com vocês aqui naquele momento. É o que acontece. A gente fez uma turma agora de workshop, já tem uns 3 meses, e sempre surge, as pessoas surgem, mas eu não vejo, eu só ouço, ou eu, ok, assim, ó, não existe uma forma e estrutura para você desenvolver isso. Talvez você sinta, talvez você veja, talvez você ouça, mas o mais importante, eu volto na minha narrativa, é que você esteja consciente, e que de alguma forma aquilo se realize, que você coloque o teu propósito ali e à medida que você vai sentindo, ou vendo, ou percebendo, ou ouvindo, aquilo chegue até você e depois você faça todo o processo de limpeza para que haja uma liberação. Quanto a propósito de alma, é assim, eu acredito que todos nós encarnamos aqui, eu acredito sim que a gente tem um propósito, a nossa existência tem uma relevância, cada ser vivente tem uma relevância dele aqui, que nós não estamos aqui para viver essa vida automática, né? De levantar, trabalhar, né? E no final de semana compensar tudo isso com as extravagâncias. Eu não acredito dessa maneira. Mas eu também não entro num contexto de uma forma religiosa, onde essa pessoa tenha que se abster de uma vida equilibrada e prazerosa, porque experiência é experiência. Nós somos o todo e o todo está aqui para experienciar através de nós, né? O que eu acredito e vou enfatizar mais uma vez, vocês vão me ouvir repetir isso em toda a minha narrativa durante a minha existência. O foco é: se você está presente, então você está vivendo o seu propósito. É que assim, ó, não tem como pegar a espiritualidade hoje e colocá-la numa caixinha. A espiritualidade é uma leitura de registro. A espiritualidade é uma cerimônia ritualística de cacau, ayahuasca, ou rapé, ou num contexto religioso, ou no centro tal. Não. É assim, ó, tudo é espiritual. Desde o momento que você está ali se relacionando, né, trocando energia com o teu parceiro ou com a tua parceira, o momento que você está no teu trabalho, o momento que você vai fazer uma compra no supermercado, tudo é espiritual. E se você está presente, você vai sim captar tudo aquilo que está acontecendo e, de alguma forma, a sua presença, porque é a presença que altera, né? A gente vai entrar um pouco no contexto da mecânica quântica. Se o observador está lá, então, de alguma forma, ele vai alterar a realidade, né? Essa realidade aqui, o sistema dual, ele vai ser alterado, se tornando consciencial. Um exemplo não é uma coisa extravagante como as pessoas criam na sua mente, uma coisa fantasiosa e alegórica. Não. Você vai no supermercado, você passou no caixa, você sentiu que essa pessoa está deprimida. Um momento de bom dia ou como você está é o suficiente para alterar a realidade daquela pessoa quando o observador está ali para presenciar e vivenciar com ela. O amor flui de você, flui do seu interior, então essa vibração alcança, né? E a gente entra mais uma vez nos princípios universais, princípio da vibração.
Nossa, achei muito bonito isso que tu falou. Tu trouxe pontos chaves muito interessantes. A questão da presença, né? O quanto se a gente quer quebrar a Matrix e todo esse sistema de controle, como tu bem trouxe, de viver no automático que a gente consegue isso estando em presença, né? Porque a gente consegue observar as nossas emoções e eu acredito que isso nos tira muito o poder das coisas negativas, né? Porque muitas vezes o sentimento como ansiedade, como tristeza, a gente para e observa, tá, mas nesse momento isso faz sentido e muitas vezes não faz. Então, isso é uma chave incrível. Gratidão por ter trazido, Pierre. Eu queria te perguntar, para encerrar, uma coisa que ficou aqui batendo na minha cabeça. Essa questão do acesso aos registros, ela tem muito campo de mérito, né? Seja no teu caso, que tu consegue acessar esses registros, seja de quem vai receber as informações do que a pessoa pode ou não acessar. Então, caso alguém esteja escutando esse episódio e pense, gostaria muito de trabalhar com leitura de registros akáshicos, como que funciona? A pessoa pode fazer isso ou realmente tem que ter um chamado como tu sentiu que teve? Não, é assim, eu vou ressaltar, eu acredito que todas as pessoas podem, se elas escolherem, todas as pessoas podem realizar esse trabalho. Basta escolher, basta mergulhar, autodesenvolvimento mesmo, autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Eu acho que o mais importante é você precisa se conhecer. A partir do momento em que você se conhece, você pode se desenvolver. À medida que você se desenvolve, é assim, ó, nós somos infinitos, ilimitados, imortais. Então, assim, não existe nenhuma barreira. É mesmo uma questão da escolha. Que traz também menção naquilo que você acabou de falar. Ah, os traumas, as dores, as emoções. Se você está presente, aquilo faz sentido. Então, assim, ó, à medida que você vai se desenvolvendo, você vai perceber que não só não faz sentido, como na verdade não é real. E aí a gente vai partir para o primeiro princípio que rege, que é o mentalismo. Então, essa mente, ela precisa estar a serviço da consciência. Nós não somos a mente, também não somos o corpo. Nós somos a consciência. Mas como que isso acontece? Quando você está presente, a sua mente te vê. O momento em que você está ausente, ela realmente pensa que ela é você. Então, a gente finaliza, acredito aqui hoje, trazendo mesmo essa questão de estar realmente presente em tudo aquilo que você fizer. Você estando presente em todos os momentos da tua vida, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Você passa de viver dos pontos de vista fixos que você tem sobre a realidade, sobre as pessoas, sobre as relações, sobre você mesmo. Você se permite ser novo. Então, à medida que você faz isso, tudo se torna novo.